nasceu pra vencer, nasceu pra brilhar. Eu caminho leve porque Deus me escolheu. Minha fé é gigante, meu espírito é meu. Enquanto eles falam, eu sigo de pé. Quem anda comigo é o próprio Deus. Eita glória. Ei, gente, olha eu de novo aqui. Boa tarde. Tá ouvindo direitinho? Tá pra me ouvir direitinho? Que aqui tem uma academia e faz uma zoada. Boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Fique à vontade. Chame mais uma. Vamos compartilhar essa live? Vamos? Boa tarde, minhas lindas. Hoje nós vamos entrar em um nível profundo, viu? Pela tarde, pela manhã, nós falamos sobre o preparo. E agora, à tarde, nós vamos falar o quê? Sobre gerar. Porque não adianta só se preparar. Deus não te chamou. Deus não te chamou só para se tratar. Ele te chamou também para dar luz. Para dar luz naquilo que Ele colocou dentro de você. Eu já vou chamar a minha convidada, Vanessa. Eu já quero agradecer a ela pelo sim dela, pela essa disponibilidade dela ceder, de estar conosco. Deus abençoe sua vida grandiosamente, viu, Vanessa? Eu vou mandar o convite. Oi, sua linda, graça e paz, meu amor. Você é maravilhosa, te amo. Oi, Dani, seja bem-vinda, meu amor. Deus abençoe sua vida. Olha, manda, Ivanete, sua maravilhosa. Vamos mandar o convite, tá? Eu e Vanessa, nós não vamos ficar aqui sozinhos. Por favor, pegue esse aviãozinho aqui, ó, e envia para mais amigas, ó, uma, duas, já estou enviando aqui para um bocado de amigas minhas. Eu sei que algumas pessoas estão na estrada ainda dirigindo, mas vão chegar em casa, vai ver a live vai ficar salva também, viu? Vanessa, cadê você, princesa? Cadê você? Me manda aí o convite aí. Olha só que interessante, né? Talvez você esteja aí cansado, com um filho pequeno, sem tempo, cheio de alta responsabilidade. E você pensa, como eu vou viver nisso? Hoje nós estamos com uma Vanessa e ela tem um bebê recém-nascido, a Sofia. O nome da neta, da filha dela é mesmo o nome da minha neta, linda, maravilhosa. Sofia linda, meu Deus, isso aí é verdade. É verdade. Foi? Vanessa, meu amor. A paz do Senhor. Paz do Senhor Tá Jesus conseguindo me Cristo. ouvir? Tô conseguindo ouvir você. Gente, vamos lá. Oi, meu Martim, sua maravilhosa. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Chame mais gente, meu amor. Pode mandar comentário, comentar aqui nessa live. Que hoje é um grande dia. Olha, esse exército de mulheres que Deus colocou no nosso caminho, né, Vanessa? Não é pequeno não, viu? É muitas mulheres. E nós somos a Esther dessa geração. Nós somos a Esther dessa geração. Nós precisamos nos preparar, mas agora nós precisamos nos gerar para dar luz. Nós estamos em um momento de preparação, mas agora estamos no momento de dar a luz. Vanessa, fique à vontade. Pastor Erlis, meu amado, meu pastor do coração, um abraço. Como é que o senhor está? Um abraço na minha pastora. Beijo. Vanessinha, deixa Deus te usar. Vamos orar. Vamos entregar essa live dessa tarde nas mãos do Senhor, porque quem faz é Ele. Tudo é para Ele, para a glória dele. Nós somos só instrumentos do Senhor aqui nessa terra, viu? Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde tão linda, tão maravilhosa.
Obrigado por essas mulheres que estão aqui conosco. Obrigado pelo sim da Vanessa. Senhor, o Senhor quer mulheres que se posicionam para gerar luz. E nós somos essas mulheres. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, cumprindo o seu ID, o seu propósito, o seu legado. E nós não vamos voltar para trás. Porque o Senhor falou, agora avante. Nós vamos avançar. Oi, Natália, seja bem-vinda. Fique à vontade, se apresente, se está em casa. Porque eu estou totalmente em Amém. casa. Eu estou me sentindo em casa. Amém. Obrigada, irmã, por esse convite. Obrigada por me tornar parte do que Deus colocou dentro do seu coração. Eu nunca fiz live, na realidade, eu faço os vídeos, mas vídeo é fácil, a gente Sério? apaga, a gente posta, a gente apaga, a gente conserta, e na live não. Mas eu entendo que quando Deus nos chama, a gente precisa se posicionar e dizer sim. E é Ai, por que isso que eu tô lindo. aqui. E a oração que eu fiz ao Senhor é que, Deus, eu não sei quem vai estar na live, mas uma coisa eu sei, que as pessoas que ali estarão são as pessoas necessárias. Que a mensagem chegue para quem precisa ouvir. Porque o propósito é exatamente esse, sabe? E que a presença do Senhor seja nessa live, seja conosco, porque diante de tudo, sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Porque a própria Esther, antes de tomar qualquer decisão, antes de ter com o rei, ela precisou se preparar na presença do Espírito Santo. Ela precisou jejuar, ela precisou se consagrar. O povo precisou se reunir. Nada podemos fazer sem oração, sem a presença do Espírito Santo. E quando você me convidou para esse momento sobre o jejum de Esther, e eu fui orar e falar com Deus qual era o propósito que estávamos sendo convocados como mulheres. E diante do cenário, Deus tem ministrado algo muito forte dentro do meu coração. De uma geração onde acredita mais nos decretos do maligno do que nos decretos de Deus. Uau! Quando você me chamou para esta ministração, Deus já havia há algum tempo ministrado sobre uma geração que crê mais nos decretos do inimigo. Sabe? Então, assim, havia um decreto de morte nesse tempo. Mas a grande questão é se estamos atentos a ouvir a voz de Deus, porque os decretos do inimigo, ele vem, não é para destruição, mas para um posicionamento. É para um despertar do Senhor. E muitos não entendem que aqueles decretos que muitas vezes vêm sobre nós é um tempo do despertar. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de decreto na nossa nação. Mas muitas vezes os cristãos estão dispersos, criando estratégias humanas, estratégias políticas para vencer com as armas que o homem já tem. Mas esses decretos só podem ser vencidos diante de posicionamento, de oração. A igreja precisa orar. A igreja precisa entender que esses decretos é um momento de posicionamento. Mas o interessante, irmã Sara, é que quando eu estava meditando no livro de Esther, o interessante é que Esther estava dentro do palácio. E ela achou que o problema não era com ela. Ela achou que por estar no palácio, por ser rainha, aquele decreto não atingia, porque ela estava protegida. Afinal, ela era a rainha, a esposa do rei. Mas houve um Mardoqueu para despertar aquelas mulheres. Sabe? Às vezes a gente, por estar tudo bem, estarmos no nosso palácio, tá tudo caminhando bem, a gente acha que os decretos não tem nada a ver conosco. A gente acha que o que está sendo estabelecido na nossa nação não é problema nosso. E aí a gente fica na zona de conforto. E eu vi essa convocação que você nos trouxe como posicionamento do que a gente está vivendo na nossa nação. E daqueles que estão na zona de conforto, o Senhor desperta. Desperta porque você acha que isso não vai te atingir. Você acha que o cenário político da sua nação não vai atingir sua casa. Coisa linda, bem. Sabe, por estarmos dentro da igreja, por sermos cristãos, por buscarmos a Deus, a gente acha que o decreto não é sobre nós, porque estamos na casa do rei. Porque a igreja é a casa do rei, é a casa de Deus. Não estamos na casa do rei, ele tem o poder sobre todas as coisas, não seremos atingidos.
Mas fazemos parte de uma nação. Os decretos que estão sendo lançados na nossa nação nos atingem sim, é problema nosso, porque nós fazemos parte de um povo. Nós temos uma identidade. Só que a nossa guerra não é contra a carne, mas a nossa guerra é espiritual. E quando você me trouxe esse convite, e Deus começou a ministrar no meu coração o quanto nós estamos dispersos. Quando o profeta Elias, ele veio, ele chamou os 450 profetas de Baal e enfrentou aqueles 450 profetas. A palavra vai dizer que o povo que ali estava acreditava mais nos decretos de Baal do que na promessa de Deus. Na promessa de Deus, é isso mesmo. Será que Isso somos mesmo. essa geração que estamos mais crendo nos decretos de Baal do que Deus diz na palavra? Será que cremos mais nos decretos de morte do que na palavra de vida que foi liberada na cruz do Calvário? Sabe, quando Elias enfrentava os 450 profetas, estava debaixo da direção de Deus e Deus o fez vencer aqueles 450 profetas. Mas quando Elias, ele ouviu uma voz de Jezabel, dizendo que ele iria morrer. Quando Elias parou de ouvir a voz de Deus e ouviu o decreto do inimigo, ele se escondeu dentro de uma caverna. Quantas pessoas estão escondidas dentro de uma caverna porque ouviram o decreto de morte sobre a sua casa? Quantas pessoas estão escondidas na promessa do Senhor porque por um momento, Elias, o grande profeta, quantos milagres aquele homem fez? Vários. Mas por causa de um momento que ele parou para ouvir a voz do inimigo, ele se escondeu. Mas sabe o que é o mais incrível que me chamou a atenção? É que Deus é tão extraordinário que nem a morte ele experimentou. Quando Deus tem uma promessa e a unção que Deus tinha sobre Elias, Jezabel lhe ameaçou com a morte. E Deus é tão extraordinário que não permitiu que nem a morte Elias experimentasse. Verdade. Uau. Verdade. Quais são os decretos que nós estamos ouvindo? Quais são as palavras onde nós estamos firmados? Estamos como Elias nos escondendo? Estamos como Esther, por estar no palácio, na casa do pai, na casa do rei? O problema não é meu? Será que estamos... E o mais interessante é que mais do que eu falo assim, você acha que o problema não é seu? Esther, Deus não precisa de você. Se você não se posicionar, Deus levanta outro. É isso. É sobre isso. É sobre esse decreto que nós precisamos nos levantar. Glória a Deus. Se você não se posicionar, Deus levanta outro. E Deus não colocou esse grupo, essas mulheres, para despertar por acaso. Porque eu não acredito, Vanessa, no acaso. Eu não acredito porque nós não podemos aceitar o decreto de morte na nossa casa. Nós não podemos decretar o decreto do medo nas nossas vidas. Nós não podemos aceitar o decreto da insegurança nas nossas vidas. Nós precisamos, sim, nos posicionar como Esther. Nós precisamos, sim, liberar vida com propósito, vida com destino. E esse decreto tem quantas e quantas e quantas e quantas mulheres, como você mesmo falou, claramente está guardada, escondida, sem se posicionar, com medo da intimidação. Intimidação, espírito de intimidação. Várias mulheres estão com esse espírito. E às vezes a gente pensa que é o espírito medo. Mas existe o espírito medo, mas o espírito da intimidação está calando muitas mulheres. Eu te subestimo, você não vai a lugar nenhum, você não é capaz, você não é segura, você não é ninguém. Te olho de cima e baixo, mas eu quero dizer, existe um decreto de posicionamento. E nós vamos nos alinhar neste decreto. Porque toda vez que o inimigo se levanta
Na realidade, é porque Deus já liberou uma bênção. Ele nunca se levanta sem antes o Senhor fazer uma promessa. É. Estava tudo preparado. Deus já sabia do que viria. Estava tudo pronto, porque a palavra vai dizer que até a própria rainha Vasti, quando ela sai de cena, quando o rei procura, o favor que Esté encontra diante do rei, tudo aquilo já foi a mão de Deus, já era estratégia do Senhor e já sabia que iria acontecer. Sim. E às vezes, enquanto nós estamos fazendo o comum, Deus revela o extraordinário. Parecia só uma aliança, parecia só um casamento, parecia só, né, que ela estava sendo conduzida a rainha. Ela não sabia do propósito que estaria diante daquela posição que Deus estava colocando. E o mais interessante é que não somente ela estava na casa do rei, e ela achava que o decreto também não atingiria, mas ela também teve medo, né? No primeiro momento, ela falou assim, mas há tempo que ele não me chama. Uhum. E isso também nos faz nos lembrar de, às vezes, estar dentro da casa do Senhor, mas há tempo não ouve a voz de Deus. Está na casa, está no templo, mas há tempo não ouve a voz do seu Senhor. Há tempo Deus está em silêncio. Então, do mesmo modo que a rainha Esté, ela olha e fala assim, não, peraí, mas o rei não me chama. Faz tempo que ele não me chama. Faz mais de ano que eu não entro na sua presença. E talvez existam mulheres nesse cenário. Como eu vou me posicionar se há tempo eu não ouço a voz de Deus? Como eu vou me posicionar se há tempo eu estou na casa do Senhor e eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não vejo uma direção para a minha vida, eu não enxergo o meu chamado, eu não enxergo os meus dons, eu não enxergo meus talentos. Como que eu vou me posicionar se há tempo eu não ouço o meu Senhor? Eu não vejo o meu Senhor. Verdade. Mas aí é que o extraordinário de Deus se revela. Porque ainda que ela não estava na presença, ainda que ela não ouvia a voz do Senhor fazia muito tempo, ainda que ela não sabia se ela sobreviveria, mas ela decide fazer o caminho, orar e jejuar. Sabe? Existe o caminho. De Gênesis a Apocalipse, sempre o caminho foi oração e jejum. O caminho é um caminho de humilhação. Se você não está ouvindo a voz de Deus, se você está perdido na direção, se você está escondido, minha irmã, esse propósito de Esté, esse momento de posicionamento, é o momento que o Senhor te convida para adentrar diante de mergulhar na presença. Se há tempo você não está mergulhado na presença do Senhor, Deus está te despertando hoje. Se você está aqui nessa live, é porque você faz parte desse despertar do Senhor. Verdade. É tempo de se humilhar. Mas é tempo de entender que se você ficar na sua zona de conforto, não fique achando que nada vai acontecer. Parece que está tudo bem, está tudo calmo. É verdade. Mas o Senhor está despertando. Porque estamos diante de um cenário. O cenário está posto. Mas em quem nós cremos? Cadê o povo de Deus? O povo de Deus está mais se degladiando do que buscando a presença. Sabe, Pedro, ele oscilou por diversas vezes. A gente vê o apóstolo lá, caminhou com Jesus. Pedro, ele caminhou sobre as águas, mas ele não sustentou a fé, ele afundou. Pedro teve a visão de quem era Cristo, mas não sustentou a visão e emprestou sua boca para o diabo. Pedro decepa a orelha do soldado em defesa de Cristo, mas não sustenta e nega Cristo. Mas quando Pedro é batizado, lá no livro de Atos, capítulo 2, quando a unção chega, a gente vê um Pedro posicionado. A gente vê um Pedro que na primeira pregação, 3.000 almas se convertem. A gente vê o Pedro que, ao encontrar com um homem pedindo esmola, ele fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A gente vê um Pedro que assombra curando, mas ele experimentou da presença. E o interessante é que ele permaneceu buscando, até que do alto fosse revestido.
Glória a Deus. E eu vi esse propósito de Esther, esse jejum de Esther, exatamente nesse tempo de posicionamento. Nesse tempo de imersão, nesse tempo de buscar a presença, nesse tempo daqueles que estão dispersos, daqueles que já não sentem mais, daqueles que estão perdidos do propósito, daqueles que se perderam do seu chamado, daqueles que só estão prestando culto, só estão ali na casa. Mais um culto. Só o corpo, só o corpo. Né? E a mente toda em outro lugar. Esther estava no palácio. Ela fazia parte do reino. Mas ela não tinha mais a presença. Mas quando ela se posiciona, o extraordinário acontece. Uau! Ela não somente é usada, uma mulher que não estava na presença do rei, uma mulher que não se movia, mas o seu posicionamento não somente deu acesso à presença, não somente deu acesso ao rei, mas como também o rei entregou metade do seu reino. Peça. E o Senhor está só falando, né? Peça. Peça que até a metade do meu reino eu te dou. Então, ela não somente recebeu o favor do rei, não somente ela retorna à presença do rei, mas ela retorna com honra. Ela retorna de uma forma extraordinária. Ela retorna como a escolhida, ela retorna como a que está favorecida, ela retorna como quem tem também domínio sobre tudo que seu rei tinha. Uau! Por causa de um posicionamento. Por causa de um posicionamento. Mesmo com medo. Mesmo com medo. Porque aquele que ora vence o medo. Aquele que se consagra, aquele que mergulha, aquele que busca, vence o medo. Ó nós aqui. Aonde que um dia eu podia estar fazendo live? Eu vejo aquelas mulheres lá, meu Deus, como eu queria, né? Falando, mas o medo, mas eu tenho insegurança. E hoje nós estamos aqui, você é a primeira live sua, falando tão claramente sobre o decreto do rei, o decreto do mal e do bem, falando claramente sobre o nosso Deus, porque tudo é, eu sempre falo, Vanessa, é para Ele, é por Ele, são todas as coisas, não é por nós. Nós somos o quê? Um instrumento do Senhor. Mas nós precisamos de quê? Nos alinharmos, nos posicionarmos. Para quê? Para que possa ser gerado em nós o que Ele quer derramar para outras pessoas. Então, se você não tivesse sido posicionado, você não estaria aqui hoje falando com a gente. Não estaria falando sobre a rainha Esther. Quantas mulheres estão aqui, nesta reunião, nesta live, quietinha, com medo, cabisbaixo, sem direção? Mas nós estamos aqui hoje nos levantando para dizer para vocês que teve um momento do medo, existe um momento do medo, a gente tem o medo, mas é com medo mesmo. É com medo mesmo. Você acha que é com medo mesmo, irmão? Você acha que é simples, é fácil? Não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos capacita. Ele nos levanta para fazer a obra dEle. Mas sabe o que acontece? Por nós nos permitirmos ouvir as vozes erradas, olhares errados, aí nós nos paralisamos. O chamado é paralisado. Não, eu não vou conseguir, eu não vou avançar. Nossa, mas você estava em um movimento tão grande. O que foi que aconteceu com você que você parou? Uma voz. Eu ouvi uma voz. Mas que hoje, o decreto dessa voz vai ser destruída pelo poder do nome de Jesus. E se você que está aqui nessa live está ouvindo uma voz, nós decretamos essa voz destruída pelo poder do nome de Jesus. E a palavra vai sempre nos instruir. Toda vez que Deus Ele nos faz uma promessa, Ele nos coloca no cenário oposto. É.
Impressionante isso. Quando Deus, ele promete o filho a Abraão, ele coloca Abraão diante de uma mulher estéril. Quando Deus promete a José o governo, ele coloca José no cenário de escravo. O seu cenário não corresponde à promessa. Meu Deus, que forte é essa palavra, Jesus. O que o inimigo diz não corresponde à promessa, mas é exatamente qual a voz. Os seus olhos estão te confundindo? O que está te confundindo? O que você está vendo, o cenário, os decretos do inimigo, o que os outros estão dizendo, o que as pessoas falam a seu respeito, a sua história. Você não precisa que as pessoas entendam o que Deus falou com você. É você que precisa entender o que Deus te falou. Porque às vezes Deus fala conosco, mas a gente quer que os outros acreditem no que Deus falou conosco. Desse jeito. Às vezes a gente quer que as pessoas entendam o chamado e o propósito. Mas a gente não precisa que as pessoas entendam. Nós precisamos entender. Uau. Nós precisamos entender que carregamos Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender que Ele faz parte da nossa história e Uau. já demos certo. Aleluia. Não importa o cenário, já deu certo. Não importa, ainda que as coisas estejam parecendo tudo dar errado, mas já deu certo. Já deu certo. Sabe? Já deu certo. O decreto de morte veio também sobre Daniel. O cenário estava posto, o decreto estava posto, a cova estava ali. Lançaram dentro da cova, ele viveu todo o cenário daquele decreto. Mas ele não experimentou daquela morte. Ele não experimentou daquele decreto. E talvez quando as pessoas elas nos dão decretos, a gente acredita. Acredita. E às vezes a gente entra no cenário. Entra no cenário. Porque um dia decretaram dizendo que eu seria estéril. E eu entrei no cenário. Eu entrei num diagnóstico de um útero improvável. Eu entrei com 2 abortos e eu estava vivendo exatamente o que decretaram contra a minha vida, contra a minha casa, a minha família. Mas eu precisei entender que em Deus não existe esterilidade até que eu pudesse viver a promessa. Sabe? E ter uma filha linda e eu vejo Sofia crescendo e eu vejo a promessa do Senhor. Cada vez que eu olho para Sofia, eu vejo um milagre de Deus. Porque um dia decretaram, eu não sei quais foram os decretos que um dia deram sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas eu quero que você saiba, ainda que você viveu todo o cenário, ainda que você se deparou com todas as circunstâncias conforme o decreto que lançaram, Uau. que você não daria certo, que você não prosperaria, que você não cresceria, que o seu plano daria errado, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, independente do cenário, independente que você viveu todo o cenário, mas não é o fim. Não é o fim. A promessa vai se cumprir. Vai se cumprir. Não importa o tempo. Deus, ele é fiel. O grande problema, sabe o que acontece, Vanessa? É que a gente quer que a promessa seja logo. Mas a gente não está preparado. A gente não quer o preparo. A rainha Esther, ela ficou 12 meses. Não foi um dia, gente. Preste atenção. 12 anos. Não, um ano, né? Um ano se preparando. Um ano se preparando. Ela não ficou um dia. Ela não foi no salão. Ela não comeu aquelas comidas chiques um dia só. Não. Ela ficou um ano ali se embelezando, se preparando. Você sabe, Vanessa, muitas das vezes você, a pessoa, não alcança e não consegue chegar à promessa porque ela não entra no nível de preparação. E quando você não entra no nível de preparação, Deus não abre portas. Deus só vai abrir a porta para você quando você entender que vocês têm que estar preparados. Ah, eu sou uma palestrante, mas sim, cadê os slides? Cadê as palestras? Já estão todas prontas? Estão prontas? Sim ou não? Não. Ah, eu sou uma médica. Sim, mas você já se preparou? Você já fez todo o processo para estar nesse ambiente? Sim ou não? Ah, mas eu sou... Mas o preparo.
E quando você não se prepara, você não vai entrar no nível que o Senhor quer te colocar. Ok? Então, o jejum, qual é o segredo do jejum? É você estar conectado com quem? Com o grande eu sou. É Jesus que vai estar aqui com você. Olha, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a palavra. Ler a palavra é o momento que ele vai estar contigo. Ele vai se revelar para você. Mas você não quer ler a palavra, não quer orar, não quer jejuar e quer ter. Aí eu vou na igreja tal, porque o fulano vai falar comigo. Ali Deus vai usar alguém para falar comigo. Mas deixa eu te contar uma coisa, um segredo. Olha aqui. Esse aqui é o melhor profeta que você tem na sua casa. Mas só que você não quer abrir. Esse aqui, Deus fala com você tremendamente. Aqui existe decreto para você. Para você abrir a sua boca para outras mulheres também ser curada. A sua casa ser curada, a sua família ser curada. Aqui é uma profecia. Existe... É tão extraordinário isso a respeito da palavra, que eu falei assim, que existem coisas que nós não recebemos porque não abrimos a nossa boca. E eu moro no condomínio, e desde que eu sou criança, que esse condomínio não é calçado, né? E quando eu entendi o poder do decreto e das palavras e do que nós estamos lançando, eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei assim, Deus, a tua palavra diz, o que está escrito na Bíblia, que no céu as ruas são como pedras preciosas, tem pedra de ouro. E as ruas, elas brilham com diamantes e as ruas são tão bonitas. E o Senhor está me revelando um padrão. E a minha rua nem calçada é. Então, Deus, se o Senhor tem um padrão de excelência, estabeleça esse padrão, porque eu estou aqui nesse condomínio, então ele precisa estar no padrão do Senhor. E aí, coisa simples como essa. E aí eu orei isso uma semana. Na semana seguinte, a pauta de reunião do condomínio foi o calçamento do condomínio. Há mais de 20 anos. E nunca foi calçado. E ali eu vi uma resposta, sabe, do Senhor. E é sobre isso. Se você olha para o cenário, você precisa buscar e profetizar. Olhe para o Vale de Ossos Secos. Profetiza. Uau! Tem cenários que não mudou porque você não declarou. Você murmurou. E você tem um poder, né? Nós temos poder de decretar. Né? Nós temos o poder de falar. A palavra, quando fala que a palavra tem poder de vida e de morte, é sobre isso. Então decreta. A minha casa não vai viver mais essa situação. Eu estou decretando, porque eu estou verbalizando. E eu e a minha casa servimos ao Deus de Israel. Eu estou decretando, estou dando um decreto. Dentro da onde? Quem está me dando esse respaldo? Ó? A palavra. A palavra. Eu e minha casa serviremos ao Deus de Israel. O Senhor é o meu pastor. Nada. Nada. Mas é nada me faltará. Mas é nada, não vai faltar angústia, mas também não vai faltar o Senhor para estar comigo nessa angústia. Né? Nada vai nos faltar. Porque os que confiam no Senhor, aqui, ó, é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para tudo ser decretando, 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 decretando. E quando eu e você, verbalizando, minha irmã, aí você chama a existência, chama a existência, aquilo que não é como já fosse. Então, sobre esses decretos que vocês precisam, nós precisamos estar coberto. E precisamos entender quem somos. Porque havia uma autoridade sobre Esther. Ela era autoridade, ela era rainha. E precisou alguém dizer isso para ela. Precisou alguém lembrar Esther de quem ela era. E é por isso que estamos aqui, para te lembrar quem você é. Lá no livro de Gênesis, desde o capítulo 1, o Senhor disse que criou o homem à sua imagem e semelhança. Uau! E Deus deu ao homem a autoridade. Desde o primeiro momento, desde a criação. Desde o primeiro capítulo da Bíblia. Deus deu ao homem a autoridade. Ele, como todo-poderoso, tem domínio sobre tudo. Ele entregou a autoridade ao homem. Sobre tudo que há na terra. Sobre o céu. Sobre as águas, sobre a terra.
Sobre o céu que eu falo quando ele deu autoridade sobre as aves, terra, sobre os animais terrenos e sobre os animais que estavam, tudo que estava na terra. Em todos os níveis, Deus deu autoridade. Porém, o inimigo ele não pode roubar a autoridade. Ele não pode tirar aquilo que Deus já entregou. Então ele tenta te convencer de que você não tem. Essa é a estratégia. Eu não posso arrancar a autoridade do homem, mas eu convenço ele de que ele não tem. E se ele não acredita que tem, logo de que serve a autoridade? E é muito engraçado, chega a ser engraçado, porque esses dias eu estava assistindo um vídeo, foi um colega que postou, na verdade, ele tem um pitbull e foi para casa da mãe. E tinha uma pincher, que era a cachorrinha da mãe. E a pincher, quando a pitbull ficou do lado da mãe dela, da mãe dela, né, da pincher, a pincher começou a latir pro pitbull. E ela latia com tanta voz feroz que o pitbull se retirou. Ixi. E aí meu colega falou assim, se ele soubesse a força que tem, destruiria ela em segundos. Um pitbull se retirou com latido de pincher. Porque talvez aquele pitbull não entendeu a força que ele tinha. Tem gente que está sendo intimidada por um pincher. Fala, Deus. Tem gente que é como um pitbull no mundo espiritual, cara. Eita, Tá sendo intimidado glória. com um pincherzinho com latido de um trocinho pequenininho. Eita, glória. Que não tem poder nenhum. Mas tá assustado com barulho. Sabe? Barulho de pinche, barulho de quem não tem poder, de quem não tem autoridade. O que essa pessoa tem de autoridade sobre você? Que poder é esse que você entregou na mão de alguém? Que essa voz te paralisou. Eu tô falando porque um dia eu ouvi uma voz contrária. E quando eu olho para trás, era um pinche, era alguém que não tinha autoridade espiritual nenhuma, não era ninguém, nem faz parte da minha vida. E como é que eu parei para ouvir a voz de um pinche? E esqueci de quem eu era. E quando a gente se esquece de quem a gente é, e quando a gente ouve vozes contrárias, a gente se esconde na caverna. Isso mesmo. É desse modelo. Então que seja um despertar da sua identidade. Seja um despertar do seu posicionamento. Você faz parte, você é filha do rei. Uau. Você já está no palácio. Yes. Você já Glória está a Deus. dentro do palácio. Glória a Deus. Mas o Glória. que adianta estar dentro do palácio e não saber o poder que tem? E aí uma coisa eu aprendi. No dia que eu me posicionei, pastora, sabe? É já a segunda vez Oh, hoje. meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu No pai. dia que eu decidi me posicionar, o ataque aumentou. Mas eu fui instruída. Diante do pastoreio, eu fui instruída. Vanessa, quando o nível de guerra aumenta, aumenta a sua intensidade. Aí, quanto mais o problema aumentava, mais eu intensificava minha oração, mais eu intensificava minha busca, mais eu intensificava. O problema é que quando as coisas começam a dar errado, os problemas começam a vir, a gente tende a recuar, ao invés de avançar. Ao invés de a gente intensificar a busca, intensificar a oração, intensificar... Não, a gente... É sobre esse espírito de intimidação que a gente fica recuando, Vanessa. A gente recua. Esse espírito aí, a gente fica toda coletinha, entendeu? Mas chegou o tempo de romper. E obrigada. Obrigada por esse despertar. Amém. Obrigada por não olhar como seria, como aconteceria, se iria dar certo, quem veria, quem assistiria. Obrigada por se posicionar independente de qualquer coisa e nos incluir. Obrigada pelo privilégio de ser usada por Deus, de ouvir a voz de Deus e nos trazer um despertar do Senhor. Toda mulher que já foi ferida, machucada, que se levantou, se posicionou, ela conhece outra mulher forte. Deus, ele não coloca nenhuma pessoa na sua direção, no seu direcionamento, se ela não conhecesse. Ali vai uma mulher de Deus. Aquela mulher é a menina dos olhos de Deus. E todas nós que estamos aqui, todas,
que quando o Senhor fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, ela era sem forma e vazia. Mas o Espírito pairava sobre a face do abismo. Então disse Deus, haja luz. Eu falei, Jesus, me apresenta as suas amigas, haja luz. O Senhor nunca coloca amigas no seu caminho se você não pede. Então, todas as vezes, quando meu marido fala assim, você tem um dom de achar talentos. Você tem um dom de olhar para mulheres que têm talentos. E eu sei. E esses talentos, Vanessa, a gente não pode desperdiçar. A gente tem que abraçar. Porque é uma fala, é um abraço, é um aperto de mão, é um olhar que a gente só quer isso. Mais nada. Um olhar, um abraço, um oi, um aperto de mão. Porque nós somos uma pedra jóia nas mãos. Nós somos um talento escondido, aonde muitas das vezes querem colocar um pano e dizer, subestimar. Não. Ali não tem talento, ali não vai para lugar nenhum. Ali não é ninguém. Mas o Senhor Jesus, hoje nós temos essa plataforma, né? Eu vejo aí você com vários vídeos lindos e maravilhosos. Eu digo, uau, que massa, que legal. É sobre isso. E vocês, que nunca fez live, que nunca fez vídeo, faça hoje, nos marca, né, Vanessa? Mude, espera assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu comecei a dirigir, eu ouvia essa canção direto. Eu colocava essa canção no carro e ouvia, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. É sobre isso. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo das nossas vidas. E muito obrigada pelo seu sim. Obrigada por cada um de vocês estar aqui presente conosco. Vocês não chegaram aqui de paraquedas nem por acaso. Cada uma daqui, eu tenho certeza que recebeu uma palavra, recebeu uma porção e vai sair daqui dessa live entendendo o posicionamento dela. Jesus, eu estou nesse jejum. Tem 58 mulheres no grupo com o mesmo propósito de alinhamento, de posicionamento, decretando, falando e gritando aos cantos, eu sou mais que você. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E foi para isso mesmo que o Senhor nos chamou. E foi para isso mesmo que o Senhor nos chamou. Amém. Glória a Deus. Um beijo, um abraço no coração orar. de vocês, gente. Vamos orar, Vanessa? Vamos orar? Ah, o som, acho que é do seu aí no som, né? Deus, nesse momento, Senhor Jesus, eu quero honrar o seu nome. Eu quero honrar porque eu sei que todas as coisas é o Senhor quem faz, é o Senhor que move. E eu sei que essa palavra tem um destino, ela tem direção e ela tem pessoas certas. Eu sei que essa palavra, Senhor Jesus, tem endereço de pessoas que o Senhor está despertando e posicionando, Deus, para o propósito qual foram chamadas. Aleluia. Deus, obrigada, Senhor Jesus. Pai, Aleluia. eu repreendo, Senhor Jesus, nesse Glória momento, toda voz contrária. Deus. Eu repreendo, Senhor Jesus, todo dardo inflamado. Eu repreendo toda Nome de estratégia do Jesus, inimigo. em nome Eu de repreendo tudo aquilo que tem Em nome de Jesus, paralisado a em vida nome das de tuas Jesus. filhas nesse Em momento. nome de Jesus. E eu declaro, Em nome de Senhor Jesus, Nós que hoje é um declaramos. divisor de Em nome águas. de Jesus. Aquelas Em que nome estavam de- paralisadas, em nome de Senhor Jesus, se Nós levantarão. declaramos, Pai, Aquelas que nessa já não noite, ouviam a tua voz, em nome de ouvirá Em novamente. nome de Ah, Jesus. Senhor Jesus, aquelas que não estavam entendendo o teu propósito, nesse momento entenderá o nome qual de foi chamado. E foi chamado, Senhor Jesus, para cumprir o ídolo do Senhor. Amém. Deus, que nada venha parar. Que elas não Amém. venham olhar as Aleluia. adversidades, Aleluia. não venham olhar, Senhor, os desafios, os problemas. Porque quando o Senhor mandou os espias observar a terra, Deus, 10 deles vieram observar os problemas, vieram olhar o tamanho dos gigantes, o tamanho do inimigo, a dificuldade de acesso, o tamanho da barreira. Mas Josué e Caleb, eles entenderam a promessa. E eles falaram, o Senhor disse que aonde tiver para os nossos pés, Ele nos daria por herança. E não importa o cenário, nós vamos viver.
E Deus Oh, quer aleluia. que essas mulheres possam entender isso hoje, Pai. Não é sobre o cenário, não é sobre o gigante, Aleluia. não é sobre, Senhor Jesus, o tamanho, Senhor Jesus, da muralha, não é sobre os problemas que ali estarão, não é sobre a dificuldade de acessar a promessa, mas o Senhor nos disse que o Senhor nos daria por herança. O Senhor nos disse que onde tiver a planta dos nossos Glória a pés, o Senhor nos Deus. traz. Que aonde Aleluia. nós estivermos, abençoado Oh, é. Que aleluia. aonde o Filho do Senhor estiver, as trevas têm que bater em retirada. Quando a luz chega, as trevas que saem, não é a luz que recua. Ah, Deus, eu declaro, Senhor Jesus, que haja entendimento dessa identidade do Senhor. E que elas não venham mais recuar e nem retroceder, mas permanecer no que diz a tua palavra, no que diz a tua promessa, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio em um novo tempo e Oh, um divisor glória. de águas sobre aqueles que ouvem essa mensagem hoje, Pai. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Gente, ai, que delícia. Que Deus delícia. abençoe. Obrigada a cada Deus um que esteve abençoe. aqui conosco. Obrigada, gente. Que lindo. Beijo no coração de vocês. Vou deixar salva, viu, gente? Ô, Sori, sua linda. Beijo no seu coração, hein? Te amo. Vamos fazer uma Beijo, junta, hein? beijo, beijo. Glecinha, linda. Saudade de vocês. É mãe, todo mundo aí. Obrigada por todos Beijo. participar. Olha as mulheradas aí, linda, maravilhosa, cheia de Deus.